Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os piores episódios de Bob Esponja, parte 2. A parte 1 vai estar na descrição, assim quem deu a sugestão vai estar na descrição. Cheiro de enrolação e vamos lá. 10. O artista de olhos enviesados. Nesse episódio, o Patrick cola dois olhos que se mexem numa pedra e um artista considera como a melhor coisa do mundo, e o Bob Esponja fica ali ajudando seu amigo, enquanto que o Lomolusco acaba achando a coisa mais ridícula do mundo, porque como é que isso pode ser considerado arte e o que ele faz não é arte? E aí então parece que eles saem montando pedras iguaizinhas pra vender ou algo desse gênero. É que eu vi esse episódio tem muito tempo, eu não lembro. E pelo que deu a entender, ele tem um plot muito estranho, pra ser sincero. Um tipo de coisa que fica numa mesa de bar, mas você não acha que deve ser levado a sério. Tudo bem que os primeiros roteiros não faziam muito sentido nas 3 primeiras temporadas, mas tinha uma classe. Eu acho que essa nova temporada não conseguiu manter essa classe. 9. Jazz Suave na fenda do biquíni. Nesse episódio, o Lomolusco e Bob Esponja tentam muito entrar no show de um músico que toca jazz, como o nome do episódio já diz, mas o Patrick acabou comendo as credenciais dos dois, então eles não podem ficar no lugar. Qual o problema desse episódio? Apesar de ter uma trama bem interessante mesmo, lembrando bastante o clássico, ele sinceramente acaba pecando em muita coisa que o potencial torna desperdiçado, sem falar que o Patrick é um babaca por comer as credenciais sem nenhum motivo. 8. Nenhum nariz sabe. Nesse episódio, o Patrick se sente excluído porque seus amigos têm nariz e ele não. O que é estranho, porque todo mundo da fenda do biquíni, com exceção dos personagens principais, não tem nariz. Mas enfim, então ele decide implantar um nariz nele mesmo para poder se sentir dentro do clube, entre muitas aspas. E ele fica encantado com os cheiros que ele nunca sentiu, mas ele também descobre que além dos cheiros bons, existem os cheiros ruins, com o qual ele tenta ao máximo eliminar para acabar com essa agonia, porque ora, ele nunca sentiu o cheiro, então ele não sabe exatamente como lidar com isso. E é claro que a casa dele vai estar fedida porque ele não tem a diferença de cheiro bom ou ruim desde esse momento agora. E ele tenta fazer ao máximo, limpando seus amigos, limpando a casa dos seus amigos. Aí ele fica tão chato que os amigos tentam matar o nariz dele, matam. E no final o Patrick fica com orelhas. Pois bem, qual o problema desse episódio? Esse episódio, o Patrick sinceramente fica insuportável, não para de torturar os seus amigos. E eu sei que era proposital, mas sinceramente é um episódio meio surtado. 7. O gostinho do novo Lomolusco. Nesse episódio, o Lomolusco instala uma proteção elétrica para que o Patrick e o Bob Esponja não cheguem mais perto de sua casa, mas o problema é que ele acaba tocando nessa rede elétrica e ele acaba tomando um choque tão forte que faz ele mudar de personalidade. Ao contrário de ser todo chato e amargurado, ele acaba se tornando feliz e todo saltitante, um Bob Esponja da vida. Aí então ele começa a ficar feliz por ter o Bob Esponja e o Patrick como amigos, aí faz amizade com todo mundo na fila do biquíni, até que o Bob Esponja ele se sente mal, porque ele não se sente mais especial, porque o Lomolusco é melhor que ele, aí não sei o que, não sei lá, até que o Lomolusco toma outro choque, volta tudo ao normal e o Bob Esponja fica feliz de novo. Então, qual o problema desse episódio? Simplesmente, apesar de ser aquele episódio para dar o troco no Bob Esponja obsessivo dessas temporadas, a gente ainda não gosta porque é uma personalidade completamente preocupante, irritante. E é claro que o Bob Esponja se torna um idiota nesse episódio, porque ele fica todo assim: ah, não, não pode ter dois de mim. E só depois que o Lomolusco volta ao normal, ele fica feliz de novo? Ah, qual é? 6. Cérebros voadores. Nesse episódio, Bob Esponja e Patrick compram um dispositivo para fazer seus cérebros voarem, e é basicamente isso. Qual o problema desse episódio? Ele é um episódio muito nojento, surtado a um ponto de você não achar que é um episódio de verdade, de tão assim. Como assim? O que, que os roteiristas estavam com a cabeça? O que, que a Nickelodeon tava com a cabeça para provar um episódio tão assim bizarro? 5. Tem fungo entre nós. Nesse episódio, Bob Esponja acaba encontrando um negócio nojento no chão que o Gary tá comendo e ele limpa, só que o negócio fica se alastrando no corpo dele e então ele vai trabalhar, porque esse Bob Esponja não aceita ficar sem trabalhar e então ele acaba contaminando tudo e a todos, tanto é que ele tem que ir embora, levado pelos médicos militares, algo desse gênero, como material perigoso, e aí ele fica de quarentena em casa até que ele é movido pela bolha dele, porque ele tava de quarentena dentro de uma bolha, e vai trabalhar, ele tá todo nojento, e o Siri Cascudo também tá todo nojento, porque o fungo se alastrou pelo Siri Cascudo inteiro, aí tá todo mundo sujo, aí quando a bolha do Bob Esponja explode, ele termina de sujar o Siri Cascudo de fungo, aí o Gary salva todo mundo limpando. Qual o problema desse episódio? É um episódio completamente asqueroso, que tenta apelar para um humor grotesco, só que ele não funciona, a gente sente muito mais nojo do que graça. 4. Nem tudo que reluz. Nesse episódio, Bob Esponja acaba quebrando a sua espátula e ele precisa de uma nova. Aí então ele compra uma espátula caríssima que
era pra ser melhor que tudo, mas ele não consegue esquecer a sua espátula antiga. Sem falar que pra comprar essa espátula, ele teve que vender suas roupas, ele se humilha todinho e ele acaba se arrependendo no final. Qual o problema desse episódio? Eu não quero ver o Bob Esponja se humilhando. O desenho literalmente quer que a gente ria com o Bob Esponja se humilhando só pra ter uma espátula e perceber que ele não pode substituir a sua espátula. Cara, esse episódio não tem graça. 3. Desaparecidos. Nesse episódio, o Bob Esponja acorda um dia que ele está sozinho na fenda do biquíni, ou seja, ele começa a enlouquecer, porque não é normal todo mundo ter desaparecido de um lugar, ele começa a viver a sua vida, sendo ele mesmo fazendo os personagens. Aí então é descoberto que a fenda do biquíni sempre se reúne para um dia para se livrar de uma pessoa, por exemplo. Eles têm um dia de descanso inteiro para descansar do Bob Esponja. No caso, aí termina o episódio com um dia de descansar do Patrick e o Patrick fica sozinho sem entender nada também. Esse episódio acaba sendo um pouco ruim porque é meio bizarro, não tem graça. Era pra sair um monte de momentos engraçados com o Bob Esponja, sei lá, sendo Lula Molusco, aí conversando com ele mesmo. Mas é um pouco triste. Mas na minha opinião sincera, esse é o episódio menos pior e mais inspirado de todos. 2. Visita ao Lula Molusco. Nesse episódio, Bob Esponja, ele não para de encher o saco do Lula Molusco como de costume. Então, o Lula Molusco fala que ele não tem classe e que nunca iria na casa dele. Aí então, o Bob Esponja propositalmente esconde o aspirador dele e faz com que o Lula Molusco entre na casa dele, que é uma réplica perfeita do Lula Molusco. Aí então, o Bob Esponja não para de encher o saco. Nossa, vizinho, faz muito tempo que você não me visita, algo desse gênero. Aí então o Lula começa a enlouquecer, porque ele tá querendo só o aspirador, ele não quer fazer uma visita pro Bob. Aí então rola um monte de coisa que ele enlouquece até que ele consegue sair de lá e a casa do Lula Molusco pegou fogo e no final ele tem que dividir a cama com o Bob. Qual o problema desse episódio? É um episódio que o Lula Molusco a gente sente muita pena. Tudo bem que ele sofreu nas outras temporadas, mas é porque ele merecia. Nessas temporadas, o Lula Molusco sofre sem nenhum motivo aparente, só porque ele é o Lula Molusco e ponto. E esse é o problema do episódio, a gente sente muita pena. O Bob Esponja é um idiota nesse episódio, um babaca que não deixa o Lula Molusco em paz. Ele só quer o aspirador. 1. Loja Maçom Cefalópode. Nesse episódio, o Lula Molusco faz parte de uma ordem maçônica de cefalópodes, como o episódio já diz, e secreta. Só que o problema é que o Bob Esponja e o Patrick acabam seguindo ele para saber onde é que ele estava indo, e por ter revelado a localização da ordem, o Lula Molusco é removido de lá e fica meio mal. Aí o Bob Esponja e o Patrick tentam ao máximo fazê-lo voltar para a ordem, tanto é que fingem um ataque de uma serpente de meia. Aí então tudo acaba dando certo. Qual é o problema desse episódio? É um episódio completamente sem graça. Só isso. Ele não tem graça e tem um roteiro ok. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente seu like, deixa o seu like no canal. Também esqueçam de ativar as notificações de like caso gostem duas vezes. Então, Sandra, tchau.